Mas antes é importante falar de novo da escalada de fake news nessa reta final das eleições, que está forçando o Tribunal Superior Eleitoral a declarar uma guerra. A guerra à desinformação. O plenário da Corte aprovou uma resolução que amplia o poder do TSE. A ideia é acelerar a remoção de publicações falsas das redes sociais. A gente vai entender o que muda a partir de agora com o Theo Cury. Theo, boa noite. Antes, o TSE dava até 24 horas para as plataformas retirarem vídeos, informações falsas, falando no geral, informações falsas depois da decisão do tribunal. Agora vai ter que levar 2 horas, apenas 2 horas para a remoção desse material falso. Boa noite, amigo. Boa noite, Márcio. Uma ótima noite também para quem nos acompanha. Com essa resolução que foi aprovada por todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o prazo, que era de 24 horas para a exclusão de uma publicação falsa, fraudulenta, mentirosa nas redes sociais, passa de 24 horas para agora 2 horas. Isso até 2 dias antes das eleições. Até 2 dias antes das eleições é de 2 horas. A partir desse prazo, logo às vésperas das eleições, passa para até 1 hora a exclusão desse conteúdo mentiroso. Vai ser um trabalho e tanto para as plataformas digitais. O que acontece? Há também um maior poder dado ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, à presidência do TSE. Isso porque agora o presidente do Tribunal Superior Eleitoral pode, sem ser provocado, seja pelo Ministério Público, seja por advogados das partes, ele pode excluir publicações mentirosas cujos conteúdos sejam idênticos aos que o plenário do TSE já derrubou. Então, como que funciona hoje? Hoje, se, por exemplo, há uma publicação falsa no Twitter, a campanha de quem se sentiu ofendido vai até o TSE pedindo a derrubada. O ministro analisa, toma uma decisão, o plenário do TSE analisa e derruba essa publicação no Twitter. Se uma mesma publicação, com o mesmo conteúdo, for publicada no Facebook, em vez de acionar novamente o Tribunal Superior Eleitoral, como acontece hoje, a própria presidência do TSE, com base na decisão do plenário, pode excluir aquela decisão sem que a campanha, seja de um lado, seja de outro, acione o Tribunal Superior Eleitoral para isso. Então, a ideia é ganhar tempo, é fazer com que as notícias falsas fiquem cada vez menos tempo circulando e se proliferando nas redes sociais. Vamos trazer para a realidade, então. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, determinou que não se pode associar canibalismo ao presidente Jair Bolsonaro e a morte do ex-prefeito Celso Daniel ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram decisões que já foram tomadas pelo plenário do TSE. Vídeos relacionando Bolsonaro ao canibalismo e a morte de Celso Daniel ao ex-presidente Lula deverão ser excluídos das redes. Isso já foi determinado pelo TSE. Se vídeos, então, com esse mesmo conteúdo for publicado daqui para frente, não precisa a campanha de Bolsonaro ou a campanha de Lula acionar novamente o TSE. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral pode, de ofício, tomar essa decisão e excluir essas publicações associando um a outro. Isso faz com que ganhe-se tempo, que as redes sociais apaguem logo essas publicações e que as publicações mentirosas fiquem cada vez menos tempo nas redes sociais, se proliferando e enganando o eleitor nessa reta final para o segundo turno que acontece no dia 30. Eu volto com você. Muito obrigado, Theo Cury, que falou com a gente ao vivo de Brasília. Quer dizer, se já tem jurisprudência, se um vídeo já foi condenado pelo tribunal, não precisa ter uma nova provocação. Ele já pode ser tirado imediatamente. Eu não sei se as plataformas vão ter essa agilidade toda também, né? Pois é, Márcio, em busca da agilidade na reta final, porque sabe que na reta final a mentira disseminada pode virar voto, porque tem muito eleitor indeciso que decide na hora. Houve estudos aí mostrando que 7% decidiram na última hora, no primeiro turno, e 7% pode mudar a eleição de um lado para o outro, né? Então, assim, é claro que existe toda uma discussão muito maior sobre se dá esse poder todo à Justiça Eleitoral em cima da hora da eleição, se deve deixar a desinformação circular e o eleitor mesmo filtrar isso, ou deve haver essa retirada do ar daquilo que a Justiça Eleitoral considere descontextualizado, porque quando você vê ali a decisão, tem aquilo que é sabidamente inverídico, mas tem aquilo também que tem uma descontextualização grave. Agora, imagina a margem que isso dá para uma decisão arbitrária, para uma decisão, no mínimo, interpretativa, subjetiva.
Então, assim, sempre vai ter uma discussão muito grande, sempre vai ter um ruído, sempre vai ter uma reclamação. Agora, a gente também não pode cair na conversa dos grupos políticos de que eles são santinhos dizendo a verdade, criticando apenas o adversário e não estão desinformando, não estão mentindo, não estão turbinando. Isso acontece. E como acontece cada vez mais, a Justiça Eleitoral fica nesse dilema, né? Tirar e muitas vezes parecer censura, deixar, ou qual é a modulação possível. É uma adaptação do arcabouço legal que é tremendamente ruidosa, né? Agora, veja só, o Felipe mostra esse desafio que a Justiça Eleitoral enfrenta nesse momento sobre fake news. E é difícil mesmo. O TSE, e a gente vai dar só um exemplo e continuar nesse assunto aqui, o Tribunal Superior Eleitoral negou ter mandado o pastor André Valadão a se retratar sobre acusações falsas contra o ex-presidente Lula. A história é quase louca. Ontem, esse pastor publicou um vídeo nas redes sociais segurando um documento que ele teria supostamente recebido. E ele falava que recebeu em sua casa uma intimação do TSE através do presidente da Corte, Alexandre de Moraes, e o pastor dizia que, obedecendo a essa determinação do tribunal, ele tinha que dizer: Lula não é a favor do aborto e da descriminalização das drogas. Abre aspas, Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia. Fecha aspas. É impressionante a que ponto se chega a isso e como a pessoa se expõe usando o nome do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se dizendo condenado a fazer aquela retratação quando isso nunca aconteceu. A gente não sabe nem como encaixar isso aqui na legislação. Mas é o que está sendo feito muito isso pelos bolsonaristas, né? As decisões mais duras do Alexandre de Moraes estão sendo utilizadas por eles para atacar, para colocar o presidente Jair Bolsonaro como fora do sistema, o que está sendo perseguido. Por isso que essas decisões é muito importante a gente olhar caso a caso, Márcio, né? Não vai ter outro jeito da gente escapar. Essa de hoje, em que eles determinam que se você já tem um conteúdo que foi determinado como sabidamente fake news, e aí você não precisa a campanha entrar com outra ação, o mérito dele parece fazer todo sentido, né? Aquilo já foi determinado como uma fake news. Hoje, o professor Marcelo Vai, que é professor de direito eleitoral, ele usava comigo a expressão: você parou de pescar com uma vara e começou a pescar com uma rede. É mais efetivo. Essa era uma briga das plataformas. Elas queriam que fosse identificado uma a uma a URL. Agora, o problema é o ministro Alexandre de Moraes. Isso foi apontado também por outros especialistas que eu conversei, inclusive pelo professor, mudar essa regra 10 dias do primeiro turno. Que existe aí um princípio de anualidade. Isso teria que ter sido feito um ano antes das eleições. A gente sabe que ele está tendo uma avalanche de fake news, o TSE está procurando reagir, está vindo aí com um pacotaço. Não é a primeira vez que eles fazem isso, em 2018 eles também fizeram isso, mas isso dá margem para um monte de contestação. Como é que você muda a regra em cima da hora? Então, é bem complicado. O mérito pode estar até correto, mas você também tem que ter observância para o prazo. É que é realmente grave, como o Felipe falou, e isso está abarcado até nessa nova determinação do TSE. Vai ficar proibida a propaganda eleitoral paga 48 horas antes do pleito, ou seja, para que aquela mentira bombástica que chama a atenção, até ela ser retirada, pronto, a pessoa já votou, já acreditou e já votou. Era uma preocupação muito grande da campanha, principalmente da campanha do PT, essa questão. O fato é que o TSE, ele está se reorganizando, né? Nesse segundo turno. O primeiro turno ele perdeu, ele não conseguiu combater fake news, teve tempo para se preparar. Não sei se ou não esperava que fosse dessa maneira, ou esperava e não conseguiu se armar a ponto de combater desse tamanho. Uma das duas, uma. Agora, conforme avançou a eleição para o segundo turno, e já desde o dia seguinte amplificaram-se aí a indústria de fake news, se profissionalizou, se aperfeiçoou, tomou escala no segundo turno, houve uma
uma tentativa, está havendo uma tentativa, e a sessão de hoje com essas decisões é resultado disso, de fazer um fast track, né, de fazer alguma coisa, uma medida mais rápida, criar uma repercussão geral, porque na prática é isso, né? Pega o que já tem decidido e vai de cima para baixo. Essa decisão das 48 horas também, porque as campanhas têm dito que as últimas 48 horas pode definir a eleição. E eles estavam com muito receio. Agora, essa eleição vai servir muito provavelmente como uma grande jurisprudência para a próxima e para as próximas. Ele está tentando se salvar de alguma maneira. Agora, que vem perdendo essa guerra, vem. Eu acho que tem um fator também que motivou ele, que todos os monitoramentos de rede mostram que a quantidade de fake news do primeiro turno, no momento em que Lula não ganha no primeiro turno e que a vantagem é menor do que se imaginava para o segundo turno, é um aumento exponencial. Todos os trackings, os monitoramentos de consultoria mostram isso. Um aumento muito forte de fake news no segundo turno da eleição. Agora, a gente sabe que em 2018 a internet, redes sociais tiveram um papel fundamental. Daí essa evolução que a Justiça Eleitoral precisa ter. Tivemos essa evolução? Acho que sim. A gente está conseguindo, pelo menos, legislar. Né? Estamos percebendo o tamanho do problema. Mas até que ponto está sendo eficiente isso, Felipe? Pois é, Márcia, é tudo muito sensível, é tudo muito delicado, né? É como a Raquel falou, acho que o ponto principal é a gente que tem independência analisar caso a caso, porque numa corrida eleitoral tem muita histeria, tem muito nós contra eles e tem muita gente que mente sobre a própria desinformação, né? Então, assim, a gente precisa analisar o que é realmente uma censura, o que está em desacordo com a tradição democrática, o que é um impedimento de se falar algo que é uma argumentação legítima a respeito de um tema controverso, e o que é a responsabilização e a punição por uma desinformação deliberada, feita com má intenção, que não é uma eventual imprecisão na qual todos nós podemos ocorrer. É algo feito para ter uma eficácia eleitoral de uma maneira ilegítima. Sim, é importante que haja responsabilização e punição para quem faz isso. Às vezes a gente vê muito um discurso anárquico, né? Que geralmente é feito por aqueles que incorrem nesses hábitos também, né? É difícil a gente ver um discurso anárquico por pessoas realmente comportadas. A gente sabe que a desinformação ela tem uma influência sobre a cabeça do eleitor, porque não é que o eleitor seja burro, que o eleitor seja ignorante, mas é que é muito assunto. As pessoas não dominam todos os assuntos. É natural, é da própria natureza humana. Então, assim, aquela turbinada em cima da hora de uma mentira sobre o adversário, sobre temas complexos, que não vai ser devidamente analisada, decomposta analiticamente por ninguém, para o eleitor entender o que de fato aconteceu, ela é prejudicial. Acho que cada um pode fazer um exercício de se colocar numa competição, numa disputa por emprego, eventualmente até numa eleição, e imaginar, e muita gente tem dificuldade de conceber, a gente que é muito atacado tem mais facilidade, você receber um monte de ataques mentirosos sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional, e você sentir que há pessoas acreditando e que você, que se preparou para aquilo, enfim, que tem uma história, pode perder aquele cargo que você está disputando porque estão mentindo sobre você. E você, se você for uma pessoa honesta, se você fosse... É claro, sim, tem podres aí de todos os lados. Mas você vai precisar se rebaixar também aquilo. Então, assim, se há uma anarquia e um lado acaba mentindo, aí o outro vai e começa a mentir também e daqui a pouco está todo mundo extrapolando completamente. E olha, o que o André Janones fez na rede social, de dizer abertamente, agora tem que responder dente por dente. Então, se o bolsonarismo espalhou essa mentira aqui sobre o Lula, então estou espalhando aqui a minha mentira sobre o bolsonarismo. E onde é que isso vai parar? É o eleitor realmente que tem que filtrar tudo independentemente e ninguém tem que ser responsabilizado e punido? Há questões que estão tipificadas em lei para punição. O próprio ministro Fábio Faria fala isso na entrevista que ele deu hoje ao Globo. Ele fala que a esquerda aprendeu a usar as redes sociais, agora está pau a pau. Mas se for para ficar nesse nível, é melhor ter realmente uma justiça forte para tentar coibir isso, né? Até que ponto a gente vai conseguir, eu não sei. É difícil a gente prever, é guerra, né? É uma guerra. A guerra da Ucrânia, a Segunda Guerra Mundial, e é uma guerra. Não estou justificando, nem falando que é legal, nem falando que deve ser por aí. Nem que deve ser o mas vale a gente tudo, tem que ter, nós temos que ter a percepção que
Estamos em uma guerra. Gente, eu vejo Quase uma guerra civil. Eu vejo algum avanço, eu não sei da eficácia, mas eu vejo um avanço de monitoramento, de preocupação. Eu acho que em 2018 pegou todo mundo muito surpreendido. A gente quase não... as autoridades quase não entenderam o que estava acontecendo. Eu acho que nesse momento estão tentando entender, estão adotando medidas, estão acertando, estão errando. Agora, tem muita crítica a essa decisão do Alexandre hoje. Muita gente dizendo que virou o censor geral da República até a eleição. Não é uma decisão também fácil. O Alexandre, ele tem o DNA do Ministério Público, né? É um sujeito que foi calcado, né? Criado no Ministério Público, então é mais esse instinto xerife e tal. Ele tem o DNA político também, muitas vezes isso até lhe ajuda, né? Porque nessa questão com os militares é um exemplo clássico, né? Que ele conseguiu resolver a questão. Agora, está muito pressionado, é a gestão dele. Essa resolução de hoje, eu já ouvi muitas avaliações a favor, tem que ser isso mesmo, e outras tantas considerando uma decisão e uma aprovação e algo muito autoritário, porque você dá muito poder para uma pessoa decidir o que é, o que não é, esse limite da censura da fake news, né? O que é o que. E as decisões recentes, o caso da Jovem Pan, você tem o caso... Você tem muitas vezes que o Alexandre ele avança ali um sinal, em nome de um combate ao mal maior. Né? Com os empresários bolsonaristas foi assim. E aí a gente não está no meio de uma guerra, você tem um órgão que cuida disso tudo, tomando uma decisão. E tentando se defender. O resultado dessa guerra a gente vai ter no dia 30 de outubro.